Então, gente, boa noite. Boa noite. Tem algumas carinhas que eu não conheço. Meu nome é Rosilene e hoje eu vou fazer um estudo que eu gosto sempre de falar que é para mim, né? É sempre um drama escolher o tempo para se falar aqui, porque eu acho que ele vem carregado de uma responsabilidade, né, perante o grupo e perante o que vocês vão ouvir. Mas eu acho bacana também que todo mundo tem que ter seu senso crítico, ouvir e ver se aquilo agrada ou não, se cai bem no coração e depois se expandir. E eu, para te falar a verdade, toda vez que eu ouço que eu vou fazer um estudo, apesar do drama, eu adquiro um conhecimento de coisas que eu nem imaginava. Essa semana eu conheci um filósofo catarinense que está na obra do Pastorino, que chama Huberto Holden. Gente, o negócio é fantástico. Procurem na internet e estudem, leiam, ouçam, porque eu nunca tinha ouvido falar e estou assim. Então eu sempre percebo que eu ganho muito mais do que, né, a preocupação de passar alguma coisa condizente. Eu coloquei aqui a última frase desse estudo de hoje, porque aqui a gente vai falar muito da mente, né, dessa mente que mente às vezes pra gente, né, que está uma dificuldade danada e que às vezes a gente não se cala para ouvir o que está no coração. Aqui também eu trouxe a fonte que eu utilizei, então se alguém quiser seguir aqui, não vai conseguir, porque eu faço um emaranhado de busca, de compreensão e trago para mim verdadeiramente aquilo que me toca, tá bom? Então, depois, se quiserem, eu até mostro. Esse Luz Imperecível aqui, quando ele foi lançado, ele foi um livro assim, muito comentado, é um livro muito bonito do Evangelho. Então, eu vou contar aqui na primeira, para a gente começar. Tem muito tempo que eu não venho aqui, então é como se eu tivesse vindo a primeira vez. Vamos começar do jeitinho que a gente tem o hábito. Isso aqui é uma parábola, eu acho que pouca gente conhece, né, mas está lá citado como uma das parábolas, e que ela fala exatamente sobre espírito imundo volta à casa. Né? É uma frase meio forte, mas a gente vai compreender e vai entendendo o que ela quer dizer. Está em Mateus 12, 43, 45 e Lucas 11, 24, 26. Então, alguém quer ler? Quer ser, né, pequeno? Acho que vai dar tranquilo. Então, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso? Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Ok? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Lucas capítulo 11, versículo 24 a 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Isso. Essa frase aqui, ó, assim também acontecerá essa geração perversa, ela só está em Mateus mesmo, tá bom? Vinha dono de um Palio 4850 estacionado aqui na garagem. Então vamos lá. Então eu trouxe algumas reflexões das pessoas, né, dos estudiosos dessa parábola. E uma delas é uma primeira leitura que a gente faz. Eu não vou ler porque isso, né, já deu, eu acho que a palavra impuro, imundo já pipocou na cabeça de todo mundo aí, né? Ela é forte mesmo, né? Então,
é uma leitura, é uma primeira leitura que a gente faz, aí depois quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo o que vai acontecendo, mas a advertência de um dos autores é: não fiquem só na palavra, não fiquem só na compreensão dessa obsessão. Existem coisas muito mais aí profundas do que a gente ler e ficar naquilo e batutando naquilo. Então, ele vai falar de obsessão, sim, um pouco, mas o sentido não é só falar de obsessão, tá bom? Ela tem uma profundidade muito maior e à medida que eu fui lendo, que eu fui ouvindo e que eu fui buscando as informações, realmente, a compreensão do Pastorino, então, é fantástica para o momento que a gente está vivendo, a gente vai ver lá na frente. E cada um, sempre, isso é claro para nós aqui, que estamos aqui há muito tempo, é que cada um tem sua escala de valor, cada um está no seu momento, no seu sentimento. Então, eu vou interpretar da maneira que eu quero, como eu preciso, como eu estou vivendo isso. Então, se eu estou num momento de fragilidade, isso aqui para mim pode ser um perigo. Mas se eu estou num momento de busca de compreensão, eu vou buscar de outra forma. Por isso que ele fala dessa escala de valor, o grau onde que eu estou, E também, o Eliseu Rigonati, eu acho, ele fala que realmente ocorre possessão, obsessão. A gente já viu isso. Imagino que a maioria aqui já viu isso na obra literária espírita e que existe realmente no mundo da gente, e que aí existem soluções. Eu não vou entrar nesse tema, eu achei muito engraçado porque tem até dicas para não entrar na obsessão, na possessão. É muito engraçado, você encontra vídeos de tudo quanto há. Então, e desses desencarnados por enquanto, lá na frente a gente vai ver. E, principalmente, essa é uma frase aqui do Pastorino que eu achei super bacana. Essa obsessão, possessão, ela não começa de repente. Ela vem em pequenas gotas que vão acontecendo. É sutil, vai entrando na sua mente. E se você não cuida desse dia a dia, aí ela realmente pode brotar e virar uma coisa muito mais séria. Mas, quando um dos autores fala assim, olha, a fixação mental num determinado ponto, ela é uma obsessão. Que grau que ela é? Não sei. Mas ela existe e ela tem que ser olhada. Se você está fixado em alguma coisa, é bom você olhar por que a sua mente está voltada para aquilo naquele momento. O que despertou isso? O que aconteceu? Tá? Então, vamos lá. A obsessão. Eu vou falar um pouco dela aqui, não quero entrar em muito detalhe, nem aprofundar, tá? O obsessor, como ele é um irmão da gente, é um espírito, seja encarnado ou não desencarnado, porque a gente sabe que a obsessão, ela é entre encarnados também, Isso acontece também, e às vezes é muito mais sutil do que a gente pensa. Ele é um espírito não purificado, como o Pastorino gosta de falar. Ele retira a palavra imunda, e ele fala imundo, e fala assim, olha, ele é um irmão que ainda não está esclarecido, ele ainda não encontrou um caminho. Então, por isso que às vezes ele é um obsessor, Pode ser uma coisa assim. Ele sempre vai estar ligado a aquela pessoa que ele está obsediando, por questões de emoção, de sensação. Não existe sem esse vínculo, não existe sem essa ligação para acontecer isso. Se eu não estou ligado nele nem mentalmente nem emocionalmente, não há uma obsessão, Então ele fala que ele sempre vai transmitir para a gente a sensação, o pensamento, o que ele está vivendo, principalmente o pensamento, e ele vai trazer isso sempre para você, e é recorrente, e é toda hora você volta naquilo. São vibrações desagradáveis, claro, elas não são minhas, por mais que eu esteja em sintonia, elas são desagradáveis para mim, porque elas não são minhas, elas não fazem parte de mim, E aí é que a gente se conhecer é importante, porque se eu me conheço, a gente tem alguma coisa esquisita comigo. Tem uma coisa que eu estou pensando, está recorrente, e estou fixada naquilo, e de repente eu falo assim, esse sentimento não é meu. Então, se conhecer, como a gente tem estudado muito aqui, o Evangelho é autoconhecimento, é buscar se conhecer, buscar se esclarecer, não julgar nada,
mas é buscar esse aprofundamento dentro de mim, né? Não é fácil? Não é mal, mas vamos lá, né? Então, e há um estreitamento, né? Nesse envolvimento, à medida que a sintonia vai ficando maior. E tem casos de possessão, obsessão, que a coisa se torna até física, né? Porque aí parte também para a subjugação, mas eu não vou entrar nisso, tá? E também, esse aqui ocorre muitas vezes entre espíritos encarnados pela sugestão. Então, temos que tomar cuidado, mas cada um sabe onde que está seu ponto frágil para poder se cuidar, tá bom? Se eu falar muito depressa, porque você sabe que eu disparo, né? Tá ótimo. Fica à vontade de falar assim. Empolgação, energia, tá tudo certo. Que bom. Então, aqui a gente falou um pouquinho do obsessor, né? Então, nesse caso, a gente sempre sabe, a literatura traz pra gente, que isso não acontece só de uma parte. A deficiência moral que ele fala aqui, ela está nas duas pessoas. E tanto que se um caminha um pouquinho mais, essa obsessão, ela pode nem continuar, né? E que a vítima, isso aqui eu coloquei, porque na literatura traz, mas eu tenho um receio em falar, mas eu vou colocar e depois vocês podem trazer a conclusão de vocês. Se ela é vítima hoje, ela fez alguma coisa no passado, tá? Ela pode ter sido vítima, né? Fez alguma coisa no passado, mas hoje ela pode ter melhorado, mas ainda está no caminho, né? E o que eu achei mais interessante é que quando a pessoa consegue se tornar um ex-obsediado, ela costuma, tanto com aquela presença ao lado dela, com aquele sentimento, com aquela carga toda em cima dela, que ela sente um vazio quando esse, vamos dizer, esse irmão é afastado, seja como for. Seja uma reunião espírita, né, como a gente vê aqui muito. Ah, por que você está perseguindo? Não sei o que. Não, porque ele fez isso. Às vezes a gente consegue mostrar para ele que existem outros caminhos, né? Outro caminho. Então, muitas vezes, por um processo da própria pessoa, ela sente aquele peso retirado, mas a sintonia volta e esse obsessor pode nem voltar, porque às vezes ele já foi esclarecido. Mas com certeza ele vai arrumar alguém para estar junto dele de novo, porque a sintonia, a gente vai ver lá na frente, a lei da interdependência que está no planeta, né, como aí. E o ódio é um desequilíbrio de um amor frustrado, por qualquer motivo. Quanto mais o amor, mais o ódio. Quem que é? Eu acho que é Emmanuel que fala que o ódio é o amor que enlouqueceu. E é verdade. Não há sintonia quando você não tem amor, quando você não está ligado com sentimentos. Então, eu brinco muito, eu tenho um amigo que a gente brinca muito, eu falo assim, ó, não senti nada, não gostei, não tem problema nenhum você falar comigo desse jeito, porque não há um sentimento envolvido. Mas isso aqui inclusive é uma frase do Pastorino, e eu já tinha ouvido isso e eu acho super coerente para a gente mesmo. Então essa ligação pode estar ligada também a esse sentimento de ódio, de amor frustrado. E aí, gente, é muita carência quando isso acontece, né? Vamos lá. Aí no Evangelho dos Humildes, o Eliseu Bonatti, ele fala o seguinte, olha, não basta, depois a gente falar um pouquinho disso, não basta simplesmente doutrinar esse obsessor. Não basta. Eu tenho que ter uma sintonia desfeita na doutrinação, ou seja, palavra que for, né, gente? Doutrinação parece uma coisa muito pesada, mas no esclarecimento, na busca de trazer para esses dois que estão ligados um esclarecimento, um entendimento. Onde que se uniu isso? Por que que uniu? Quem está disposto a perdoar? Quem não está disposto a perdoar? E lá na frente também eu vou falar sobre o tempo, uma outra coisa. E para vencermos essas obsessões, que podem ser um nível mais, vamos dizer, mais carregado ou mais simples, é preciso construir essa fortaleza moral. E é mesmo.
é nesse conhecimento, nesse aprendizado, nessa busca, nesse esforço sobre-humano que a gente faz todos os dias de trazer o Evangelho e mantê-lo dentro de mim, é que eu vou construindo essa fortaleza aqui, porque não é fácil. Gente, eu falo muito, não tenho. Então, ele fala também. E o Eliseu Donati, ele é um espírita também, ele é um escritor, assim, que ele traz muita referência, mas ele tem algumas posturas bastante assim, vamos dizer, espíritas mesmo, né? Mas eu gosto muito dele, eu acho que... E ele fala, olha, o que eu vou fazer para que isso seja real na minha vida, para que isso fortaleça, que traga para mim? Eu vou praticar o bem de verdade, claro, né? Não é o bem de aparência. Eu vou me moralizar, eu comigo mesmo, não adianta com o outro. Mas o que vai ser a base? O que a gente tem falado aqui, o Evangelho. Não existe outro lugar que eu tenha que buscar. A gente sempre vai ter amparo de uma série de outras coisas que podem nos ajudar. Mas o Evangelho a gente tem visto que ele é a base da nossa sustentação. E aí ele pode estar escrito de diversas formas, mas sempre o sentido vai ser de me sustentar nessa caminhada aqui, né? Então, e essa geração que Jesus fala, né, que Mateus lá fala da geração má, ele fala que eles receberam o Evangelho e distorceram esse Evangelho, a prática desse Evangelho. Por isso que é a geração má. Ó, tudo bem. Aí eu peguei algumas frases, né, da parábola e coloquei. Quando o espírito imundo sai do homem, não purificado e impuro. Vamos tirar essa palavra. Inclusive, em algumas traduções, não se usa imundo. É impuro. Tá? Como a tradução do Evangelho é muito complicada, porque cada um traduz de uma forma, mas o Pastorino e o Dutra, eu acho que usa impuro. Tá bom? Imundo. Aí o Pastorino fala, é uma palavra, além de forte, contundente, ela é descaridosa. Por quê? Ele é filho de Deus. Esse ser que está ali naquele momento, vivendo aquela fase de uma desorganização emocional, ele é um filho de Deus. Então ele tem que encontrar o caminho dele. Aqui também nós temos que lembrar que há uma lei chamada interdependência. Estamos todos ligados, todos conectados. A Graça falou do filme, eu sempre lembro do X-Men, quando ele está assim no cérebro, que aí ele vê um monte de pontinha assim ligado, aquilo me lembra, sabe, conectados, mutantes, né? Então, eles estão todos ligados, está lá daquele jeito. Então, tudo que um faz vai repercutir e vai afetar o outro conforme eu estou naquele momento, lembrando sempre disso. E vamos evoluir, queremos ou não, achando que estamos ou não, vamos evoluir e estamos evoluindo. Pode ser passinhos assim? Pode, mas nós vamos evoluir. Não tem como o ser ficar parado. Os planetas, né? A gente está vendo aí, né? Então, é uma situação normal do ser, essa evolução. Então, isso vai acontecer. Por mais que aparentemente eu acho que eu não estou caminhando, estamos evoluindo sim. E o tempo? Quando ele fala ali, o tempo sai do homem, o que ele quer dizer com esse tempo? Ele fala o seguinte, tem tempo para tudo. Tudo acontece da maneira correta, da forma correta. Então, se eu estou no meu tempo de desfazer esses vínculos, né, seja eles quais forem, ele vai acontecer. Porque o tempo, ele vai chegar no fim. Né? O tempo não acaba, vamos dizer, o tempo é infinito, mas as situações que vivemos, elas vão ser transformadas ou vão acabar. Isso acontece e a maioria das vezes se transforma, né? Encontra outro caminho. Então ele fala assim, ó, as imperfeições humanas, a gente vai expurgá-las, a gente vai conseguir com renovações, com buscas, né? O homem, e é só eu mesmo que consigo fazer essa transformação dentro de mim. Por mais que eu ame o Ismael, mas todas as decisões que eu vou tomar, eu sempre vou tomar por mim. Eu posso vir aqui ouvir milhares de coisas, mas eu vou tomar uma decisão sempre por mim. Né? Então, essa decisão de superar
qualquer coisa, sempre ela vai ser minha, né? E estamos aqui, né, gente, no mundo das paixões, seja ela qual for, né? Qual for paixão, futebol, não sei o que, estamos no mundo e aí a gente se liga. Então, se estamos em grupo, futebol, todo mundo sintonizado naquilo, seja o que for. Então, quando ele fala que esse mundo da paixão aqui, ele traz a gente para esse espírito imundo que ele quer ser, mas esse espírito impuro, né, que ainda está naquilo ali. E vamos vencer essas pequenas etapas da vida, saneando esses padrões negativos. Hoje eu consigo vencer outra coisa, um pensamento que não foi bacana, mas amanhã eu já penso que eu não deveria pensar daquele jeito, mas aí eu já vou raciocinando por que eu não deveria pensar daquele jeito, não simplesmente porque eu não deveria, porque eu sou espírita. Não, eu vou pensar o seguinte, olha, eu estou na busca da minha transformação, eu não quero pensar mais desse jeito. Então não é por uma questão religiosa, por uma crença que eu sigo, mas por uma crença interna, né? Um amor próprio aqui. Pode ir? Então, aí o pastorinho traz para a gente um bom resumo. Ele fala assim, olha, quando esse espírito imundo sai do homem, não purificado, é porque essa personagem que está lá, ela já se corrigiu de alguns defeitos, ela já encontrou um outro caminho, né? Emoções, ela já conseguiu colocar essas emoções em ordem, porque a gente fica desordenado quando as emoções, quando os sentimentos estão, vamos dizer, atrapalhados, né? Então ele já conseguiu. Imagens, que normalmente o obsessor sugere imagem mesmo. Ele cria aquele campo mental dentro da gente e faz você enxergar coisas onde não existem. Isso é real. E aí realmente não vai ter mais essa ressonância com esse obsessor. A gente vai conseguir ir caminhando para um lado, se ele desejar, vai junto, se não, você consegue encontrar um outro caminho e ele vai ser cuidado, tratado, mas no tempo dele. Que não existe, a espiritualidade fala isso muito para a gente, não existe nenhum ataque à vontade de ninguém, né? Cada um no seu tempo e na sua condição para aceitar aquilo que é oferecido, principalmente nessas reuniões espirituais que a gente vê. Muito bem, vamos lá. Aí ele fala o seguinte, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por que ele não encontra isso? Eu não vou ler isso tudo não, tá, gente? Eu prometo. Por que ele não encontra isso? Porque isso está, mesmo que ele for desligado, né, por uma ação externa, seja qual for, isso está dentro dele. O campo árido que ele quer dizer aqui é dele. Porque ele está tão, assim, vamos dizer, tão fora dele, com sentimentos tão, vamos dizer, pouco evoluído, mas desorganizado sentimentalmente, né, ali como fala, o mental dele, que esse campo árido está dentro dele. Então pode ser lugar, como a gente vê algumas traduções, igual André Luiz falou, lá no mundo espiritual de Eredor, tá, mas isso aqui está dentro dele. Por isso que ele não consegue encontrar esse caminho. Por isso que a mente dele vai sempre mostrar para ele essas dificuldades, que essas podem se transformar num aspecto físico de verdade. Por isso que ele fala que não encontra. Se o coração dele não modifica, se ele ainda está nessa condição, esse campo vai ser árido para ele, vai ser difícil para ele. E ele não vai encontrar o repouso que ele precisa de verdade. Então, por isso que aqui, quando a gente fala que não é só tirar, afastar o obsessor, nós temos que dar uma condição para ele, ou para quem seja, para ele encontrar, vamos dizer, repouso, né? Calma, compreensão, ele buscar um caminho verdadeiro para ele. Não basta fazer essa ação externa, não, tirou. Tanto que também nas reuniões eles são acolhidos, né? E aqui também a gente tem que pensar que nós também somos acolhidos quando entramos numa sintonia, né, diferente. Então, quando ele fala esse lugar árido, ele não encontra repouso, porque ele não encontra nada dentro dele que faça ele ter repouso de verdade. Esse repouso aqui que ele faz, ele pode só provir do próprio coração. E aí ele está insatisfeito. Se o coração dele está frustrado, está rebelde, ele está inconformado,
e o intelecto está mais mandando nele, vamos dizer assim, ele não vai encontrar essa paz, não. Ele vai plasmar esses ambientes e vai construir isso para ele. Então, por isso. Aí, ele é desligado, né? Há um alívio dessas pressões fluídicas e ele fica descontrolado. A gente tem relatos disso na literatura, que ele fica descontrolado quando ele perde essa vítima dele, né? Tudo bem, gente? Então, aí ele tenta voltar. Aí nessa hora que o versículo fala, olha, eu não encontrei o caminho para mim, eu não encontrei paz, eu não encontrei um lugar onde eu possa estar, então eu vou voltar. Porque lá pelo menos ele sabia o que ele era, o que ele queria, o que ele estava vivendo, né? Então, aí fala assim, voltei para minha casa de onde saí. Ele volta mesmo, ele volta e busca de novo o que ele estava querendo, né? E isso a gente vive muito. Eu gosto muito de uma situação, eu não quero mudar, mas às vezes a vida fala com você assim, não, você tem que mudar, e aí você fica resistente, aí você fala, não quero, e tenta voltar para aquilo, só que as condições já não são a mesma. Então você vê que às vezes coisas simples na vida da gente, né, acontece. O que faz ele voltar, né? O que faz quando ele encontra essa casa desocupada, varrida e arrumada? Olha, são frases assim, parecem bem material. Varrida, desocupada, arrumada. Até agora ali, quando eu li, eu falei assim, bem, não tem nada aqui de emoção, de sentimento nisso, né? Mas, o que faz isso acontecer? Se eu busco essa transformação, se eu vou no caminho, se eu me esforço, se eu vou lá e não faço uma transformação dentro de mim, esses velhos hábitos, que são muito fáceis de voltar, pelo menos para mim, eu sei que eu faço isso, ele vai estar na minha mente de novo e vai propiciar esse espírito a voltar para essa casa e ocupá-la de verdade. Só que os autores falam uma coisa muito engraçada, muito assim, interessante, que é muito trabalho fazer essa transformação, porque ela chega a ser nível celular, transformação. Então, por isso que essa casa, ela tem que ser ocupada, ela não pode ficar com ociosidade mental. Agora, o que vai ser é cada um encontrando o seu caminho, né? Então, ela está desocupada, ela não está preenchida com os verdadeiros valores do Evangelho, por exemplo, né? Não está preenchida com o que é necessário de transformar, de sustentar aquela transformação que você tem. Por isso que a gente toda hora vê no Evangelho, nos estudos, vigiar e orar. E um deles fala assim, olha, não é orar e vigiar não, vigiai primeiro, toma conta primeiro, e ora para sustentar essa vigília, né? Então, ele também fala que apesar dos velhos hábitos, desse esforço, ele deu um primeiro passo, porque ao sair aquele espírito, eu corri, fui lá, varri, ornamentei, arrumei essa casa. Então já é um passo grande que eu não fiquei estacionada, simplesmente foi embora. Não, eu fiz um primeiro passo. E aí vem, né, as dicas. Higienização mental, como eu falei lá, com bases sólidas. Fala? Quando você, nessa parte aí, é que o Cristo entra no templo dos vendilhões. Quem era o templo? O templo sou eu. Ele estava me limpando, ele estava varrendo. O templo não ali é figura, é o simbolista só, mas o templo sou eu. Quem tem que varrer, quem tem que limpar aqui dentro. Por isso que ele foi lá e fez aquela demonstração de limpeza, de pessoas que vendiam pássaro, que estavam vendendo imagem. Isso era aqui. Verdade, Esse é que é essa limpeza que ele fala aí. Aí ele expulsou. Fora. Você consegue. É exatamente isso que você está falando. Eu não sei porque eu tenho um hábito. Toda vez que eu vou fazer um estudo, é difícil, caso, gente, eu estou falando muito sempre isso, que eu falei um estudo sobre edifício, porque é justamente isso mesmo, essa casa nossa, interna,
né? Essa casa aqui, esse coração, esse corpo físico que foi emprestado nesse momento para eu vivenciar, né, essa encarnação. Então, por isso que essa casa, ela precisa ser higienizada e ser consolidada para poder, né, vamos dizer, só isso. Porque aí, gente, o que está ocupado de uma coisa boa não vai ter tempo para ocupar de coisas menos saudáveis, né? E esses movimentos são internos, são meus. Eu posso ter a ajuda da espiritualidade, eu posso ter a ajuda de quem for, mas nenhum movimento no Evangelho a gente já entendeu que é externo. É sempre um movimento meu, e muito. E também alteração vibracional, né, gente? Então, se eu estou buscando transformação, algumas coisas eu elimino da minha vida, né? Ambientes, lugares, pessoas que às vezes estão tão, né, difíceis que você já não deseja aquilo mais para você, aí você pode evitar também. Essa mudança de padrão vibracional, ela leva tempo. Eu estou aqui no Ismael, que uns 12 anos, e eu vivo recorrente. Vou confessar para vocês, é muito difícil manter tudo que eu vejo e aprendo aqui e ouço todas as vezes. Você, ele também, um dos autores, fala assim, olha, você pode se auto-prejudicar, porque você pode fazer com você aquilo que você acha que está sendo bem e não está. Ou seja, você pode se sabotar. Então, por isso que é importante, não uma receita de bolo, mas você ir buscando construir o que é possível, né? Parece receita de bolo, mas não, tá, gente? É difícil. Então, essa entidade, ou as entidades, elas sempre vão buscar se manter ligada a você, se ela não tiver interesse também em fazer o movimento dela de se reconstruir, de buscar e encontrar um outro caminho. A gente vê exemplos mil, né, gente? No André Luiz, lá em Nosso Lar, a gente viu isso muito. Então, as entidades que estavam ligadas, querendo que ele sofresse, porque ele também não foi, né, um espírito muito saudável, então ele busca isso. Ele também fala que muitas vezes esse obsessor, ele sente uma decepção e uma raiva muito grande. E quando ele vê que o outro está caminhando, que o outro fez um movimento, ele vai tentar mais ainda fazer com que esse ser, ou esse a quem ele está vinculado, esse inimigo, seja a palavra que a gente usar, que ele se derrube mesmo, que ele caia novamente. Então, por isso que ele fala, lógico, implacável, mas assim, por isso que esse esforço nosso tem que ser muito grande. E os 7 amigos, né? Que ele vai lá, busca 7 amigos e traz para poder ajudar na derrubada daquele seu inimigo que está caminhando, que está encontrando outro lugar. Aqui eu vou dar uma resumida. Eu estava lendo sobre a vontade. Isso aqui é um texto do Pensamento e Vida, em que ele fala sobre a vontade. A Magda já trouxe aqui um estudo sobre vontade e desejo, que é muito interessante, deve estar lá no Ismael, que é bacana ler. Por quê? Então, vontade e vida, no Pensamento e Vida, ele fala que a vontade é soberana. Não vou ler isso tudo. E que você, quando usa a sua vontade, quando você busca essa transformação, a vontade é seu melhor aliado na busca da razão. Ele fala que é um botão poderoso do movimento em que você sai da inércia, em que você busca um outro caminho e essa vontade vai te sustentar, mas é uma vontade verdadeira. E ela não vai te impedir de algumas coisas, não. Ela não vai te impedir, ela vai respeitar que você faça, por causa dessa lei interrogável ali. Ela vai acontecer, mas se você tiver a vontade firme, é possível que você vença. E aí a gente vê, né, gente? Vontade firme de estar no Ismael na quarta-feira, desse calor, sem, né? Então, a vontade firme de umas coisas mais banais. Eu quero melhorar a minha vida. Aí você movimenta para isso. Então, que a vontade é uma ferramenta poderosa para nós no nosso nível de ser, tá bom? É lindo o livro, é também parecido com nosso, Fonte Viva, e tem lições muito bacanas. Então, busquem lá.
Mas pensem sempre na vontade como uma força e uma arma poderosa para você buscar essa sustentação. Repete, por gentileza, o livro. Pensamento e Vida, do Chico. Tá? É. Então, quando ele fala que ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, ele quer dizer o seguinte, e ali habitam, ele está falando o seguinte, quando eles se tornam, quando eles entram de novo, eles atacaram o seu centro de força, seus chakras e desequilibram você. Então, por isso que o número 7 é usado. O número 7, se a gente lê, ele é tão positivo, mas tão positivo, ele só tem um defeito que eu vi, que quem é regido pelo número 7, ele vive na ilusão. Mas caso contrário, ele tem tantas coisas assim, né, 7 dias, não sei o que, indiano, é um troço muito bacana que eu estava lendo lá. Mas o que eu achei principal para a gente é isso, porque a obsessão, ou seja, o que for, ela traz para a gente mesmo esse desequilíbrio físico. É real isso, né? Se a sua emoção está desequilibrada, o seu corpo sente mesmo, porque há poucos dias eu tive uns negócios que eu fui no neuro e ele falou assim, não tem nada, você está com chatice, então toma cuidado. Então, ele fala também ser contra eu mesmo, aí são os 7 espíritos também, né, que ele fala, porque ali eu já trouxe para dentro de mim, permiti que entrei, e aí eu estou contra mim, eu estou sabotando, né? Então, para tratar isso, o que eu preciso? Ser consciente. Eu preciso estar na consciência, na autotransformação. Gente, eu quero só lembrar que o que eu estou falando aqui não é imposição, não é conselho, não é nada. São palavras que eu trouxe para mim para poder sustentar e transformar, tá bom? Por favor. Rua, só uma dúvida. Você falou desse dos 7 espíritos, né? Que traz consigo os 7 espíritos. Esse obsessor vem, e o número 7 é usado porque ele atinge os 7 chakras? Isso, numa compreensão dos autores. Uhum. Eu vou trazer uma compreensão do Pastorino que é super bacana ali na frente. Então, numa da compreensão deles é que como nós temos os 7 principais, ele atinge os 7 e atinge você fisicamente. Tá? Mas na frente eu vou trazer uma outra compreensão. Tem até um irmão que eu converso com ele, no sair daqui tem 7 esperando nós ali. Isso aí os próprios irmãos falando, no que você tem 7, não é um só não. Pois é, Tem isso. cuidado que é 7 que estão ali esperando. Se fosse um só, eu dava resto dele. O Evangelho tem referência dos 7, né? Então, aí essa frase, assim também acontecerá essa geração perversa, só está em Mateus, lembra? No final de Mateus. O que acontece aqui? Essa frase que o Pastorino fala assim, olha, ela tira do conceito indivíduo e traz para todo mundo, né, para a coletividade. O que ele está falando? Que essa, vamos dizer, quem lá estava naquele aprendizado, né, que ele está falando dessa geração inferno, é que estava lá na época, houve uma possibilidade de aprendizado do seu ensino e não praticou, de verdade, né? E pode ser nós também, porque a gente ainda avacalha o Evangelho de uma forma impressionante. Eu desvirtuo ele do jeito que eu quero, né? Isso acontece muito. Então, aqui também, isso aqui é do Ravenat, do Eliseu, ele fala assim que ingressa no cristianismo, pega o cristianismo, transformou ele para o seu proveito próprio, e isso também é desvirtuar, que é essa geração. Não perceberam o ensinamento, a profundidade do Evangelho que foi trazido. Convenceu-se que eram os melhores, né? A gente lembra de toda a questão religiosa lá de trás, que eram os únicos que sabiam realmente interpretar essa religião, e trouxeram também a vaidade e o orgulho junto disso, mesclou tudo e fez essa confusão toda que a gente viu lá. Então ele também fala que são os herdeiros dos apóstolos. Aqui agora eu trago uma compreensão do Pastorino. Então quem abriu a Sabedoria do Evangelho, capítulo 5, está lá. Tá? Então isso aqui eu achei fantástico e eu trouxe separado para a gente. Ele disse assim, ó, depois vai e leva consigo outros 7 espíritos do que ele. Tá bom? O Pastorino fala o seguinte, olha, é a conversão, né, da criatura. Ele passa do materialismo, da descrença, para a espiritualidade. Beleza, ele faz isso, ele se transforma. Ele expulsa dele esse espírito atrasado,
da dúvida. Ele tira isso dele. Então eu passo a acreditar no Evangelho, na doutrina, eu passo a acreditar nisso tudo, então eu não tenho a dúvida mais que estava dentro de mim. Eu vou falar só de mim agora. Só que depois eu descubro o seguinte, essa caixa vazia minha arrumada, ela vem com 7 piores. E olha o que eu achei fantástico que o pastorinho fala pra gente. A vaidade de ter alcançado a compreensão. Convencimento da sua capacidade pessoal em melhorar. O orgulho de ver... Patrícia, olha pra mim. O orgulho de haver galgado um passo a mais na evolução, a autossatisfação da crença de que realmente é um eleito, a pretensa superioridade que o faz acreditar-se melhor que os outros, a arrogância que descaridosamente despreza os outros pecadores e a pior de todos, a invigilância que se supõe infalível em suas opiniões, em seus julgamentos, em suas condenações. Eu achei isso fantástico, gente. Às vezes eu falei assim, gente, algumas coisas aqui tá minha cara. O ego tá Esse Humberto, ele fala do ego maravilhosamente bem. Então, por isso que eu acho que essa compreensão, ela é muito importante pra gente, porque, pra mim, né? Porque muitas vezes, isso aqui aconteceu comigo. Não, mas ele não está lá no Ismael, ou ele não está na igreja, ele não está... Não me interessa, às vezes ele está melhor do que eu. Quantos parágrafos tem aí? Hã? Quantos parágrafos você pediu para ela ler? 7. Pois é. Então, olha, pensa bem. Quantas vezes eu falei assim, gente, a doutrina espírita é a melhor. Mentira. Mentira. Eu descobri que quem está aqui dentro pode estar pior do que eu, entendeu? Outro melhor do que eu. E lá fora, tem pessoas que não frequentam nada e estão melhor do que eu. Então eu falei assim, meu Deus, isso aqui veio abrir meus olhos. Por quê? Por que apareceu, acendeu, iluminou? Tá bom? E aí ele fala, olha, que esses 7 espíritos piores, muito piores do que o materialismo e a descrença que eu tinha, foi morar naquele indivíduo e tornou muito mais grave. Porque aí eu mudei a situação completamente. Pelo menos eu não fazia tantos julgamentos, não vivia tanta coisa, né? Então, essa é uma compreensão do pastorinho, tá bom? E aí, fuçando lá, eu descobri isso aqui em Isaías 11:12, e que, com as devidas considerações, eu trouxe, que eu gostei muito. Os 7 Espíritos de Deus, está em Isaías. O Espírito do Senhor, da sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor ao Senhor. Eu tiraria aquela ali, mudaria. Mas as outras, é tudo que a gente falou. Eu preciso ter sabedoria comigo. Eu preciso ter entendimento. Eu preciso ter força, conhecimento, que nada vai construir dentro de mim se eu não tiver conhecimento, se eu não buscar o entendimento. E esse Humberto Golden que eu estava lendo, ele estava falando da sabedoria. Ele mudou para mim o conceito de sabedoria de uma forma impressionante. Então eu falei assim, gente, eu vou levar isso aqui. É uma coisa que a gente não costuma trazer, mas que eu gostei muito. E que eu trouxe também, como eu tenho de hábito, já estou correndo mesmo, que está em Mateus. Desde esse tempo, começou Jesus a pregar e a dizer, reformai vossa mente, porque se aproximou o reino dos céus, anunciando a boa nova e dizendo, o tempo completou-se e o reino de Deus aproximou-se. Reformai vossa mente e confiai na boa nova. Bem, aí está a mensagem para vocês, desse estudo que eu fiz, que para mim foi fantástico, porque o momento que eu estava vivendo, ele veio a calhar muito e me trazer de novo para a realidade. Então, deixo essa mensagem aí para vocês. E eu trouxe uma música esquisitona. Estou com uma curiosidade. O que esse Humberto fala da sabedoria? Não tem jeito de falar. Eu vou mandar para você, porque é muito extenso. Eu mando para você. Fiquei curiosa. Volta lá naquela... Põe no grupo. Põe no grupo, pode deixar. Tem um tempinho aí, volta naquele 7 aí que eu vou te contar uma passagem. Leone. Aí, o desprovido... Não, esse aí você já passou. É esse aqui? É, o desprovido chegou na casa do Senhor e quis comprar. Aí levou um caminhão para comprar isso tudo aí. Aí o vendedor veio lá com
uma mãozinha, um embrulho numa mão e falou aqui. Ele falou, nós não vendemos pronto, nós damos a semente, plante a semente. Obrigada, Lázaro, fantástico seu fechamento. Obrigada, gente.